forma aquecida. Seja bem-vindo a mais um Sem Rede. Cá estamos para mais um debate numa semana particularmente cheia, como tem sido todas as outras. Hoje, com a particularidade, temos aqui de novo o Pimenta Dias, a quem saudamos e desejamos realmente um rápido restabelecimento, pois esteve realmente com alguns problemas de saúde. Bom, é sempre um prazer tê-lo aqui e realmente estava a fazer aqui falta ao debate. Pimenta Dias, bem-vindo. Rui Faria também. Ângelo Pinto e eu disse talvez Rui Faria, não é Rui Faria? É Rui Faria, está certo. E ali o nosso amigo Nuno Coelho. Vamos realmente começar porque há aqui muitas coisas para tratar. Eu sei que não conseguimos falar de todas, mas de qualquer maneira. Bom, a Câmara de Gondomar aprovou a adesão ao chamado Imposto Municipal de Imóveis. Vamos discutir isto, vai ser de facto a nossa abertura de programa. Há também 2 anos do governo que também precisam de ser comentados. Uma particularidade para chamar a atenção que a Fundação Júlio Reis convocou o centenário do pintor, também é um assunto que merece todo o respeito. O Orçamento do Estado, como já disse, foi aprovado. A seca está na ordem do dia, a chuva a gotas, a Espanha fecha-nos a torneira, corta caudais do Douro, embora haja uma nascente, parece-me que está agora a verter água. A Feira do Empreendedor na cidade invicta também é um assunto de notícia. Conselhos vão ter núcleos de bombeiros profissionalizados, isso é uma situação também. O Infarmed, e realmente os problemas que daqui tem, os comentários que têm merecido contraditórios, outros a favor, os contra. Bom, é realmente assuntos que não faltam aqui para nós. Eu enumerei apenas meio deles, mas eles são tantos que não vamos chegar por aqui. E vamos começar exatamente pelo Pimenta Dias, porque vamos dar o privilégio dele já há 2 semanas que não está cá. Pimenta Dias, a Câmara, pronto, e por falar aqui disso, aprovou a adesão ao chamado Imposto Municipal sobre Imóveis, o famigerado IMI, familiar, criando 218 taxas diferenciadas, 2018 taxas diferenciadas conforme a dependência de cada agregado familiar. Portanto, isto depois tem aqui, há alterações no que concerne à Loma, a Melgos e Medas, tem uma taxa de 0,37%, outras têm 30%, enfim. O que é que lhe apraz registrar em relação a esta matéria? Dito como você disse, parece-me que é um bocadinho inconsistente. Eu explico. A Câmara Municipal de Gondomar não aprovou a adesão ao IMI. Todas as câmaras deste país, há uma data de anos que aprovam taxas de IMI, não é? E de resto a lei... Eu ligo para a notícia minha experiência. A lei tributária que regula a matéria, mesmo que as câmaras não aprovem, lá está para fazer valer o pagamento por parte dos proprietários de bens imóveis do IMI. O que me parece que aconteceu recentemente, em Gondomar em concreto, foram 2 coisas. É que, por um lado, foi aumentada a taxa de IMI que será cobrada nos prédios urbanos no próximo ano e que diz respeito ainda a este ano. Concretamente, passou de 0,35% para 0,42% nas freguesias ditas urbanas, ou seja, Baía do Monte, Rio Tinto, Fã de São Pedro da Cova, Gondomar, São Cosme, Balbom e Juim, e de 0,30% para 0,37% nas freguesias chamadas rurais, ou seja, Forças e Covelo, Melgos e Medas e Lomba. Na realidade, o que isto representa é que os gondomarenses que são proprietários de prédios urbanos, em geral, no próximo ano, vão pagar mais 20% do que pagaram nos últimos 3, ou seja, em 2014, 2015, 2016, nos últimos 4. De 2017, 2016 e 2015. Portanto, esse é o primeiro facto objetivo. O segundo facto é realmente que a Câmara aderiu ao chamado IMI familiar. Ou seja, daí a adesão, talvez. Os agregados familiares que reúnem
ou que tenham dependentes, nomeadamente 1, 2 e 3, ou mais, verão reduzido o seu IMI em 20, 40 e 70 euros, respectivamente. Agora, isto não pode iludir o facto o facto é que, efetivamente, há gondomarenses proprietários de imóveis que terão algum benefício, poderão ser esses 2.000 e tal que o senhor enunciou. A generalidade dos gondomarenses que têm bens imóveis sofrerão um aumento do IMI. Portanto, e isso é significativo, dado o crescimento que eu enunciei. Portanto, no caso das freguesias urbanas, 20% em relação ao que era praticado nos últimos anos, e no caso das freguesias rurais, 23% em relação ao que era praticado nos últimos anos. Eu espero prever, em 2019, o que vai acontecer. Agora, tenho a certeza de uma coisa, é que neste deve haver, desta deliberação da Câmara, a Câmara vai ficar a ganhar, ou seja, a receita do IMI vai crescer claramente em 2018 no que respeita a 2017. Por uma razão muito simples, é que, não obstante, isto também tem que ser dito para que não haja equívocos, no anterior mandato, a Câmara ter baixado o IMI das taxas normais, quer em relação às freguesias urbanas, quer em relação às freguesias rurais, a verdade é que o município, em 2 anos, conseguiu recuperar essa perda, resultante dessa baixa de IMI das taxas normais para as taxas mais favoráveis. E, portanto, se assim é, e isso deveu-se naturalmente ao aumento da base de incidência do próprio IMI, não tenho qualquer tipo de dúvida de que isto, em termos globais, vai permitir à Câmara mais receita do que aquela que tinha obtido em anos anteriores, nomeadamente no último mandato. Nuno Coelho, está de acordo que a Câmara é uma medida para ganhar, para ter mais receita com esta medida? Não estou de acordo que seja, em primeiro lugar, boa noite, e sou comentarista, como foi a semana passada, sei que ele é mais velho do que eu neste programa, mas sou também a presença dele e sou todos os que estão aqui nesta mesa e também todos que estão a fazer este programa. Eu não comungo desta ideia. Não é uma ideia, são dados objetivos. Que a situação seja apenas para ir buscar dinheiro. Eu acho que nós temos que ter algum equilíbrio quando falamos desta dimensão, e estamos a falar de um aumento percentual de 0,07%. Então, um aumento cujo impacto não será assim um impacto tão negativo. Que em relação à anterior taxa representa 20%. Isso é inegável e isso afirmava por muitas voltas que deu ao circo. Não responde à verdade. Basta dividir 0,42 por 0,35 e multiplicar por 100. O aumento que é. Depois há outra coisa que é preciso dizer. Há mecanismos que infelizmente muita gente não conhece, mas há mecanismos para fazer baixar o IMI das casas. E basta consultar um site subejamente conhecido, a DEC, para se conseguir muitas vezes baixar o IMI que se paga de ano para ano. Porque há variáveis que não são mexidas ao longo do tempo pela autoridade tributária, que são variáveis que todos os anos têm a possibilidade de baixar, nomeadamente os festejos das casas, que é a idade das casas, por exemplo, e que é uma variável que está agregada àquilo que é o cálculo do IMI e que é significativa. Essas variáveis contribuem para o valor tributário. Sim, mas nós, e essa base de valores tributários esquecemos de que nós temos uma manta que também não podemos detalhá-la ao ponto de ficar sem a possibilidade de cobrir todos os cantos possíveis que essa manta tem que cobrir. Mas há aqui outra realidade, é que o facto de termos o IMI familiar é também muito significativo, porque aqueles que vão lucrar com a baixa deste IMI são aqueles mais desfavorecidos, que nós temos ainda, infelizmente, em Gondomar, muitos. E o mercado imobiliário está a sofrer agora outro dinamismo que não teve nos últimos 4 anos, por força de circunstâncias internas e externas, mas não vai ter um impacto tão negativo, como diz o Pimenta Dias, nos agregados familiares, cujo IMI poderá ter este aumento. Até porque estamos a falar das freguesias urbanas, que
que são freguesias que já têm mais-valias associadas à própria localização da casa, nomeadamente os serviços, nomeadamente serviços públicos de referência que outras não têm. Mas o que eu aqui quero salientar é a criação do IMI familiar. Por isso é que esses vão sofrer na pele as consequências. Não vão sofrer na pele, não é assim tanto agravamento, não é assim tanto. Eu dou-lhes números se quiser. E depois é preciso ver e olhar à volta tudo aquilo que está a praticar, e Gondomar tem praticado os preços mais baixos da área metropolitana do Porto. Sim, sim. 0,42% a comparar com 0,32,4% do Porto é mais baixa do Porto, é do Gondomar. 0,35% é mais baixo que 0,32,4% que é praticado do Porto. Você compara com o Porto, mas já comparar com outras câmaras que estão aqui, porque o Porto está na coroa. O Porto não precisa de IMI, a Câmara do Porto não precisa de IMI para fazer grandes investimentos. É muito rico. Comparativamente com Gondomar, tem muito mais fontes de receita que Gondomar. Vamos à oportunidade a outros. Aqui o nosso Ângelo, sobre esta situação, qual é o teu ponto de vista? Se está bem, se está mal? Não, é assim, boa noite a todos, bem regressado ao Pimenta Dias, e muito boa noite também aos nossos ouvintes e a quem nos está a ver. Assim, é evidente que isto é mais uma oportunidade perdida de estabelecer algum equilíbrio social, porque a forma como fazemos a distinção é se eu tenho uma propriedade na cidade ou se eu tenho um campo, entre aspas, não é? É uma distinção falaciosa, não é? Porque não protege os mais fracos, pelo contrário, quer dizer, eu se tiver uma quinta, por exemplo, e há muita gente que tem quintas, no Alto Conselho, não é? Vou ter um IMI mais barato, mais baixo, do que se tiver um apartamento em Rio Tinto. Uma taxa mais baixa, claro, não necessariamente pagar menos, claro, mas do ponto de vista do Estado Social, que a esquerda tanto se pavoneia, não é? De que vamos procurar fazer com que aqueles que têm mais paguem mais imposto e aqueles que têm menos paguem menos imposto, isto de facto não traz nenhuma justiça social e, portanto, para mim é uma medida que não é justa nessa perspectiva. Em relação à distinção familiar, ou seja, às famílias mais numerosas poderem ter um IMI mais baixo, acho que há alguma justiça relativa nessa circunstância, mas ao mesmo tempo também voltamos ao mesmo. E porquê é que não é pelos rendimentos, por exemplo, ou porquê é que não é por outro critério qualquer que se fosse mais objetivo do ponto de vista da intervenção social que se pretende que também o município faça? Ana Faria, para concluir este assunto. Eu vou tentar ser breve. Boa noite, antes de mais nada. Bom, sobre essa situação, o PSD, juntamente com a CDU, fez valer os seus créditos para votar não. Mas tentaram, antes de mais nada, que separassem a lei, ou pelo menos o projeto, em duas situações, o IMI familiar e o restante. O Executivo assim não aceitou e acho que tem todo o direito, pronto, que o projeto é deles e aquilo foi para a frente da mesma, tudo em conjunto, quer dizer, deram um bolo, tinha os chocolates amargos e os chocolates doces no meio, pronto, e assim foi tudo aprovado com a maioria. Com uma situação muito engraçada, com o movimentos independentes no Executivo a votar a favor e na Assembleia a votar em contra. Foi uma votação renhida. Democracia. Pô. Exatamente. Foi uma votação renhida. Foram 21 contra 20, ou 19, em termos de votação na Assembleia. Todos valeram os seus predicados. Achei que foi mesmo por maioria. Todas as juntas freguesias votaram a favor. Achei muito engraçado a situação de que algumas valências apresentadas por alguns deputados do Partido Socialista, como falaram lá que este IMI favorecia os jovens, as famílias jovens numerosas, que é um contrassenso, porque sendo família jovem, como é que pode ser numerosa, a não ser que sejam casais separados e tragam os filhos de um lado e do outro e podem juntar o agregado, aumentar assim. É a única maneira. De qualquer maneira, achei que... eu não concordo com o IMI. É uma coisa que não vale a pena. Mas se ele existe, pronto, tem que ser aplicado. O aumentar, uma coisa que foi propaganda, terem dito que tinham baixado e terem feito isso, muito bem, estávamos todos satisfeitos de baixar o IMI. Agora, aumenta-se logo a seguir às eleições. Para quê? Se calhar para equivaler promessas antigas da resolução da EDP, que foi uma das coisas que o Executivo apresentou, para pagar os juros da EDP.
E outra situação foi para aumentar os orçamentos das juntas freguesias. Sim, senhor. É uma coisa boa. Não, é uma coisa positiva, mas não, quer dizer, é positivo aumentar o orçamento para as juntas freguesias devem ser aumentadas de acordo com as receitas globais da Câmara, não é coisa. Pois, exato. Faz parte das receitas globais. Faz parte das receitas globais. Ex-presidente da Junta sabe, a Câmara recebe transferências diretas do Orçamento do Estado que deviam servir para transferir para as juntas freguesias. Eu sei que recebem. Como não recebem o suficiente, não é? Aí estamos de acordo. Aí estamos de acordo, não é? E também é preciso lembrar que no anterior mandato foram reduzidas drasticamente as transferências para as juntas freguesias, como sabe. Vamos falar aqui. Foram reduzidas drasticamente. É evidente que muitas competências e... Pois, está bem, ok. Vamos lá da segunda vez se conseguimos falar mais. Não, deixe-me só dar-lhe aqui um dado. Porque as pessoas que nos ouvem não podem ficar confundidas com isto. Esteja à vontade. Eu, quando falei na base de incidência, é no valor patrimonial tributário, que evidentemente resulta de certas variáveis, sol, chuva, localização, etc. E eu, quando disse que o crescimento da receita do IMI na Câmara se devia ao aumento da base tributária, é exatamente nesta medida, que independentemente de todas as alterações que houve relativamente a cada um dos parâmetros que contribuem para o valor patrimonial tributário, a base de incidência, o valor patrimonial tributário de todas as casas existentes em Gondomar aumentou-se. Não seria possível à Câmara recuperar os valores que tinha obtido em 2013. Mas houve uma questão nisso, a derrama também, as empresas que vão ser penalizadas, e isso também prejudica. Estamos a falar de... Sim, mas estamos a falar de um conjunto, um pacote que foi aprovado na globalidade que não deu para separar. Um pacote fiscal municipal. Muito alto, isso não é das piores. Um pacote fiscal municipal um bocadinho desagregado e desorientado, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho agora também do Porto e da Feira do Imperador. É pena, porque não conseguimos ter um centeno aqui na Câmara de Gondomar. Bom, Organizar bem o orçamento. Então é o ministro mais à direita que o PS tem no governo. Não há dúvida nenhuma. Senhor Show. Qual é a dúvida disso? Chamou o Cristiano Ronaldo. Ele subiu os pontos. Olha, não fiquei convencido. Pois, está bem. A direita também houve contas no contexto. Tu és um defensor acérrimo do empreendedorismo. Vai haver uma feira do empreendedor e penso que também que Gondomar está perspectivado também uma situação similar. Vai começar realmente no Porto se prevê uma afluência de entre 10 a 20 mil visitantes. O que é que parece isto? Estas ideias, estas iniciativas, e se continuas a defender que também Gondomar devia optar também por não é assim, não são as feiras que vão resolver os problemas, não é? Agora, é verdade que havendo demonstração de casos de sucesso, por exemplo, e de demonstração de empresas que foram estabelecidas e que se desenvolveram, isso facilita e funciona como imã para outras pessoas, outros jovens, outras entidades também estarem interessadas. Agora, eu não acho que sejam as feiras de empreendedorismo por si próprias que vão resolver ou acrescentar grande coisa à situação. Num mercado mais maduro como o Porto, que tem à volta uma série de municípios altamente empreendedores em termos de iniciativa privada, uma feira de empreendedorismo pode funcionar, porque está a funcionar na, entre aspas, capital. Agora, quando nós em Gondomar as fazemos, temos que ter algum cuidado com a forma como desenvolvemos. Por exemplo, uma feira de empreendedorismo inserida na feira que recuperou a agroindústria seria vista com bons olhos, porque é um espaço que já tem uma dinâmica própria e que foi recriado e que está a funcionar, e portanto ter lá alguns elementos de uma feira de empreendedorismo fazem para mim muito sentido. Estar a criar um evento autónomo para Gondomar se calhar é muito cedo, porque ainda não temos a maturidade necessária para o fazer. Nuno Coelho. Ora bem, eu estou aqui de acordo com o José Ângelo Pinto, porque não são as feiras que vão resolver, não, acho que é o contrário. Não são as feiras que resolvem as questões de empreendedorismo. Eu acho que as feiras são válidas para uma coisa, que é para publicitar
que existem bons exemplos e grandes exemplos que Portugal tem de bom empreendedorismo, principalmente empreendedorismo jovem, com novas ideias e nos mercados emergentes, nomeadamente nas informáticas, nas técnicas ligadas à informática. E a Web Summit em Lisboa recentemente foi prova disso. Tivemos aqui uma afluência muito grande a Portugal de muita gente, de muitos estrangeiros que vieram visitar o nosso país para a Web Summit, e acho que o que fica é sempre positivo. É óbvio que uma feira de empreendedorismo, como disse no início, não vai resolver nada, mas a publicidade que tem e aquilo com que vai mexer à volta faz com que aqueles que possam estar renitentes ou até que tenham algum tipo de problemas para resolver e iniciar um empreendimento possam lá ter algumas respostas. Isso é que é o essencial, porque eu acho que os visitantes que lá vão a essa feira não serão os visitantes que vão fazer depois com que a feira seja um sucesso. O que vai ser o sucesso vai ser as ligações e interligações, as relações que se fazem e os que estão na própria feira também a mostrar e demonstrar o seu empreendedorismo. E só para finalizar, eu acho que em todas as feiras que sejam ligadas ao empreendedorismo, à inovação, ao investimento privado, à possibilidade que nós temos e que temos que dar, obviamente, aos empresários de ter iniciativa, acho que todas elas são bem-vindas. Em Gondomar também, agregar se calhar uma feira de empreendedorismo àquilo que temos como a Expo Gondomar, acho que é uma boa ideia, uma ótima ideia, mas é preciso não esquecer a dimensão das coisas e nós temos que também ter a noção de que Gondomar tem um tecido empresarial muito empreendedor. Embora temos empresas muito do setor secundário, mas muito antigas, sim senhora, mas também temos aqui empresas que são empresas de topo e que são bastante empreendedoras, e temos aqui mesmo ao lado um caso de sucesso ligado ao mobiliário e que anda a circular pelo mundo fora como um bom exemplo de empreendedorismo de uns jovens que começaram e que na área do mobiliário são um caso de sucesso. Portanto, acho que sim, acho que é uma boa ideia. Oi, Faria, algo mais a acrescentar sobre isto? Não, nós já tínhamos tocado um bocadinho nessa parte do programa e falei na semana passada na sessão de esclarecimento que houve do SI2E, que é em Gondomar, que já é um exemplo que pode ser feito alguma coisa, mas ainda falta muita coisa a ser feita. Concordo com a ideia de ser criada ou reativada uma agroindústria ligada aos outros sistemas todos que nós temos, criar uma grande feira. Se vamos criar muitas feirinhas, pode-se perder o verdadeiro cerne das feiras. Ainda me lembro da agroindústria que se ia ver, e nós temos muita agricultura, temos muita indústria, temos boas empresas, como diz Nuno, e aqui Rio Tinto e Baguinho é exemplo que há aqui empresas, e não queria dar a publicidade, que acho que devemos proteger também todos os outros setores, mas acho que é muito importante haver o empreendedorismo. Está tudo preparado. Se houver sessões no Porto, mas as empresas sejam cá sediadas, muito bem. Isso é que é o importante, é apoiar as sedes das empresas na nossa localidade. Porque só agora, a uma distância de um clique, estamos em qualquer lado e acho que não tem razão, o José Ângelo Pires também tem razão, mas acho que nós devemos fazer aqui uma feira, e não ouvi o colega daquele lado, mas acho que nós devíamos fazer uma grande feira que pudéssemos juntar tudo. E a partir daí desenvolver. Mas nós já temos a Expo Gondomar, já sim, mas a iniciar. Exatamente, pronto, vamos a ver o que é que vai acontecer. A iniciar é preciso. Mas houve algumas reclamações a nível de alguns expositores que acharam que pouca ligação tinham entre os expositores e havia ali uma certa mistura das atividades e que eles acharam que não tiraram grande proveito disso. Pronto, mas melhorar. Exatamente, mas acho que isto é o mais importante, é tentar criar uma grande feira. Benjarias, naturalmente quer dizer algo sobre isto. É um assunto também que se possamos deixar aí. Claro que deixo. Isso não é questão que deva colocar sequer. Vamos lá uma coisa. Eu acho que se tende muito a confundir feiras de empreendedorismo ou empreendedorismo com indústrias criativas, com novas tecnologias, etc. É quando estamos em presença de realidades e dinâmicas diferentes relativamente a esta matéria. Eu, para mim, enfim, penso que qualquer feira serve para duas coisas. Primeiro, para pôr em contacto industriais e comerciantes, sejam do mesmo ofício ou não,
e por outro, por pôr em contacto, portanto, as empresas com os cidadãos ou com os consumidores quando elas são abertas ao público. Eu diria que, relativamente à Feira do Empreendedorismo do Porto, não sei se sim, se não, procura ser, portanto, uma réplica da Web Summit, não conheço suficientemente para concluir que poderá tratar-se disso. De qualquer forma, acho que tudo que contribua para alguma dinamização económica, seja no Porto, seja no outro lado qualquer, é positivo. Chame-se Feira do Orivesaria, chame-se Feira do Empreendedorismo, chame-se Feira das Indústrias Criativas, etc. Porquê? Porque, primeiro, põe em contacto, como já disse, portanto, empresas que podem ser do mesmo setor, portanto, e, digamos, comparar realidades nunca fez mal a ninguém e por aí, portanto, conseguir-se também algum outro dinamismo para empresas que estejam mais adequadas desse ponto de vista e depois dão-se a conhecer esses empreendedores ao público em geral, o que também, do meu ponto de vista, ajuda a sedimentar as empresas. Agora, há outra questão, para mim, que é um bocadinho mais... que devia ser um objeto de reflexão. É que, enquanto a cidade do Porto tem, digamos, escala, do ponto de vista do tecido empresarial, para uma feira de empreendedorismo, eu tenho sérias dúvidas de que Gondomar, tendo em conta a sua realidade do ponto de vista do tecido empresarial, tenha essa escala para se, digamos, agigantar a fazer uma feira de empreendedorismo de cor e, portanto, acho que valeria mais investir, como tem investido nos últimos anos, numa feira, portanto, anual que seja representativa daquilo que se faz em Gondomar, em todos os setores. Como já disse, quanto da última Expo Gondomar que visitei, acho que devia ser feito um esforço no sentido de alavancar a própria Expo Gondomar, porque eu visitei a feira e, enfim, é a minha opinião, pareceu-me que quem lá estava é representativo, obviamente, porque são empresas de Gondomar, mas eram empresas pequeninas, não é? E Gondomar precisa, do meu ponto de vista, de contribuir para que as empresas cá associadas ganhem escala, porque de outro modo não conseguimos, na minha opinião, criar um emprego que é necessário criar em Gondomar para que não haja as tais deslocações pendulares diárias, por um lado, e por outro lado criar mais riqueza do ponto de vista, portanto, daquilo que é a produtividade das empresas. Sim, senhor. Bem, vamos mudar de tema. Já ficou aqui as ideias no que concerne a este tema. Vamos para aquilo que se foi falado já se fala durante a semana toda e acho que já ultrapassou limites de comentários e mais comentários e agora ao sair de casa ouvi comentários que até me fizeram rir. Vocês já estão a dizer o que é? O Infarmed, a transferência do Infarmed para o Porto. Eu pensei que era o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, vamos falar dele para o Orçamento de Estado também podia ter essa informação. Sim. Mas fez chorar alguns. Fez chorar alguns, exatamente. O Infarmed é que me fez rir, em alguma medida. Bom, há quem diga que isto é eleições, há os partidos, cada um com a sua posição, o que é natural. Vou começar desta vez por Bruno Coelho, porque de facto pertence ao partido que faz a proposta. Há aqui algumas discrepâncias, algumas contrariedades. Proposta não, que tomou a decisão. Pelo menos foi com o outro. Decisão ou proposta. Ainda bem que se fala até do Infarmed, porque isto é demonstrativo de que nós falamos, nos partidos todos falam, e nós, no ponto geral, falamos muito da descentralização, da regionalização, de tudo o que é colocar as decisões perto das pessoas, que é positivo. O Infarmed é um mau exemplo. Mas depois, não é um mau exemplo, não é um mau exemplo que você vai chegar lá. Mas depois, tudo o que seja medidas a deslocar no centro de decisão para, por exemplo, o Porto,
cria este mal-estar, porque em certos setores e mesmo até nos próprios partidos políticos que estão na oposição. Eu entendo nesta matéria que eventualmente haja razões de contestação por parte de algumas famílias, de alguns funcionários do Infarmed atualmente que estão em Lisboa. Mas também entendo que nós devemos ver esta questão muito mais abrangente do que propriamente caso a caso. Porque caso a caso é possível de se resolverem todas as situações. Agora, vamos ver o cômputo geral. E o cômputo geral indica que nós, se queremos ter um norte, se queremos ter uma cidade do Porto liderante do norte e um norte interventivo, um norte que tenha efetivamente serviços e se queremos também encarar isso como uma descentralização de serviços, nós temos que ter a capacidade de que certos setores devem estar também aqui concentrados no norte, ou seja, certos institutos, certas secretarias de Estado podiam funcionar aqui e até ter essa determinância a nível nacional, mesmo no próprio governo. Porquê? O Infarmed pode estar associado, e não vem na sequência, eu acho que não vem na sequência daquilo que foi a decisão de não vir para cá a Agência Europeia do Medicamento. O Infarmed pode estar associado também a uma proximidade a um dos maiores centros de investigação que temos em Portugal, e a única marca que eu sei que faz uma produção mundial de medicamentos, que é Bial, e que tem uma forte incidência nesta área e faz uma grande investigação e que tem uma ligação direta com as faculdades aqui à volta. E, portanto, eu não vejo tão negativo assim que a sede do Infarmed possa vir para o Norte. Acho que até é positivo. E só lamento que quando se toma uma decisão destas, caia o Carmo em Trindade em alguns setores. Porque quando a SONAI foi para Lisboa, em termos de ser decisão, houve aqui uma contestação, mas era uma coisa normal, porque ia para a capital. Quando o BPI tira a sua sede daqui, o BCP tira a sua sede daqui e vão para Lisboa, era uma situação normal que iam para a capital. E nós não podemos estar aqui com o prevencionismo de que as coisas devem ser todas concentradas em Lisboa, porque senão então Portugal nunca vai ter regionalização nem desconcentração dos serviços. Ficamos sempre na mesma. Qual é tudo? Eu concordo com quase tudo o que o Nuno disse. De facto, mas eu penso que o Nuno está a ver o problema ao contrário, que é os privados irem atrás... Então você concorda com o contrário? Não, deixa-me acabar, você não me deixa acabar. Eu concordo com tudo o que ele disse, não concordo com as razões, não é? Porque a SONAI, não há dúvida nenhuma que a SONAI mudou a sua sede de decisão para Lisboa. Não há dúvida nenhuma que o BPI mudou, não há dúvidas, é objetivo. E mudaram porquê? Mudaram porque o Estado, ao longo destes muitos anos de democracia, não conseguiu de facto descentralizar-se. Pelo contrário, super concentrou tudo em Lisboa e as empresas de grande dimensão têm que ir atrás porque senão não são capazes de influenciar o Estado nas decisões em que precisam que o Estado as, de algum modo, apadrinhe, entre aspas. E, portanto, este é o verdadeiro problema, não é? O problema é que os nossos políticos continuam a mudar os centros de decisão para Lisboa. Eu acho que o Infarmed vir para o Porto é uma coisa pacífica. Acho que se fosse estruturado e organizado o plano da mudança de uma forma inteligente, de uma forma racional e de uma forma objetiva, com os objetivos claramente espalmados e que toda a gente percebesse as motivações e que houvesse até um período de discussão pública antes do anúncio da decisão, se calhar não haveria grande problema. O problema não é a mudança da Infarmed para o Porto. O problema é o modo como este prepotente governo que nós temos toma a decisão, comunica a decisão. Pelos vistos ninguém sabia, nem algumas pessoas altamente relacionadas no mundo dos medicamentos, etc. Portanto, ninguém sabia, era um segredo bem guardado. Ou então é aquilo que alguns comentadores políticos também dizem que foi, que é uma reação imediata ao facto da agência do medicamento não vir para a cidade do Porto, e é uma compensação que estava de alguma maneira combinada. Eu acho que não será isso, acho que foi um
desarranjo mental que ocorreu durante a noite, e de manhã o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Saúde telefonaram ao outro e combinaram: olha, já agora vamos mudar. E pronto, e mudamos. E está comunicada a decisão. Para lá do processo ser absolutamente caótico, é a expressão que eu penso que descreve bem esta decisão, para lá do processo caótico que antecede a decisão, depois há toda a gestão das consequências. Porque, quer dizer, um governo que toma uma decisão e diz, é assim, e que depois, afinal os laboratórios já não vão, afinal eu não sei o que já não vai. Eu já estou como alguém que dizia que, pelos vistos, vai empregada de limpeza e pronto, com toda... se calhar depois vai tentar limpar aqui as salas vazias que a enfermeira vai ter aqui, mas que não tem pessoas, porque as pessoas afinal ficaram todas em Lisboa, porque afinal a mudança foi só da sede, aí sim. E portanto, não sei, é isso que transparece, porque um dia vai mudar, no outro dia, os laboratórios custam 40 milhões, por isso já não vamos mudar os laboratórios é muito complicado, não podemos mudar os laboratórios, já há um conjunto de pessoas que ficam. A seguir, a Secretaria-Geral não sei de quê, também já não é para mudar, porque não sei o quê. Qualquer dia não muda nada. Ou pronto, ou muda alguém que não vai com certeza ter nenhum tipo de influência sobre a decisão. E, portanto, para mim, a mudança da Infarmed para o Porto é uma medida positiva. Não sei se se começaria por mudar a Infarmed, haverá outras agências e outros institutos da administração pública que fazem, para mim, muito mais sentido mudar para o Norte ou para a região ou para outras regiões do que esta em concreto, mas pronto, é uma medida que eu vejo como positiva, é uma medida de descentralização, não se pode nunca, a não ser os centralistas é que poderão considerar essas medidas como boas. Agora, a forma é caótica, é horrível, esta forma é horrível e demonstra bem a forma de pensar que está por trás do poder político que suporta este governo. Muito dias, o PCP diz apenas que quer que sejam defendidos os direitos dos trabalhadores, é isso mesmo, a operacionalidade dos trabalhadores do Infarmed sejam garantidas a operacionalidade dos mesmos. Bom, é só isso? Não há mais alguma coisa? Como sabe, eu aqui represento-me a mim próprio, não ao PCP. E portanto é bom que fique claro essa situação. E portanto eu direi sobre a questão do Infarmed o seguinte: se todo o Infarmed fosse transferido para a cidade do Porto, eu até acho que seria positivo, em função quer do conhecimento científico que há nas universidades, na Universidade do Porto, quer das muitas empresas ligadas aos medicamentos que existem aqui na região. Ora, o que nos dizem é que os laboratórios ficam em Lisboa. E, portanto, aquilo que é, para mim, o substrato do Infarmed, que é a sua parte operacional, mantém-se na capital, não é? O que é que será transferido para o Porto, se assim for? O Conselho de Administração? Mas isso é para os senhores virem cá de vez em quando ao Porto, de comboio, de avião, fazerem uma reuniões. Não serve para mais nada. Não traz qualquer mais-valia à cidade do Porto e à região do Porto, se assim for. Não é? Mesmo em termos de centro de decisão, quer dizer, nas questões operacionais, os centros de decisão estão onde está a parte operacional, não é onde está o Conselho de Administração. Não é? E por isso é que, não obstante, o IAPMEI... O Conselho de Administração é uma estratégia. E por isso, não obstante o IAPMEI estar sediado formalmente no Porto, o centro de decisão está em Lisboa, não é? E as empresas que estão no Norte sabem o que é que isso custa. Não é? E por isso, não obstante a Sonite a sede no Porto, não é? O centro de decisão está em Lisboa, não obstante o Millennium BCP está sediado formalmente no Porto, o centro de decisão está em Lisboa. Isto é o que se passa com o Infarmed, neste modelo que se diz, se concretizar, independentemente das questões ligadas aos trabalhadores, etc., não serve de nada ter aqui um Conselho de Administração ou uma sede do Infarmed, quando na realidade aquilo que conta, que é a parte operacional, se mantém em Lisboa. Portanto, eu até diria mais. Agora disse que não estava nada associado à candidatura e tal.
Eu até percebia que o Infarmed pudesse ser transferido para o Porto, né? Se o Porto tivesse ganho a candidatura para a Agência Europeia de Medicamentos, porque as duas entidades criariam sinergias que podiam ser úteis ao país e à indústria em concreto do medicamento. Assim, sinceramente. Se ainda viessem os laboratórios, vá lá que não vá. Vá lá que não vá. O Infarmed holandês não vai mudar de sede. Vai continuar lá numa cidade mas isso é uma questão estratégica de cada um dos países. Eu até admitia que pudesse haver sinergias as duas entidades localizadas no Porto. O que eu digo é, a parte operacional é só havia uma maneira de entender. E, portanto, se essa fica em Lisboa... Era dizer assim, olha, o plano... Quando nós é aquela questão, Lisboa continua com o Porto e o Porto fica com os polícias. Só havia uma maneira de perceber isto. Que é quando nós estudamos, fizemos o plano para apresentar o projeto da Agência do Medicamento Europeu, chegámos à conclusão que o Infarmed funcionaria muito melhor no Porto do que em Lisboa e por isso vamos mudar. E se isto fosse dito assim, se calhar as pessoas compreendiam. Mas funcionar não é o Conselho de Administração, não é? Tudo, obviamente, não é? Ainda por cima a parte do laboratório. Faria, o Marcos Mendes tem uma análise curiosa que diz exatamente isto: o Porto só vai ter a placa do Infarmed. Por acaso não tinha ideia. O Porto vai ter a placa do Oeste em Lisboa, acrescentando que isto é uma fantochada. Está de acordo com o que ele diz? Bom, antes de mais nada, eu acho que foi um tiro no pé do Costa. Ele queria resolver a situação. Nós, na semana passada, falámos sobre a deslocação do CMVM para Lisboa. Exatamente. E foi rapidamente abafado. Agora, são famílias, são trabalhadores. De certeza que os direitos estavam garantidos. E de certeza que não são os mesmos direitos quando há uma deslocação de trabalhadores do Porto para Lisboa. Eu digo isso porque quando há deslocações e trabalho numa entidade, de vez em quando fazem umas deslocações dos serviços centrais para Lisboa, míseros 500 euros, que é para uma ajuda de uma renda, para uma casa que não chega. E toda a gente sabe quanto é que custa uma renda em Lisboa. Não chega. E as pessoas vão ter que ir, senão ficam desamparadas. E depois transferem a vida toda para lá. Mas aqui acho que é uma fantochada. Acho que é uma oportunidade, é um programa de trocas, que é o pessoal que tem casas aqui de CMN. Sim, mas eu continuo a achar que... além disso, as pessoas... Mas por um ano, é o que eles normalmente dizem. Um ano, ficam com esse subsídio. Ao fim de um ano, voltam porque já estão integrados na sociedade. Pronto. Isto é o provincianismo. Ninguém quer vir trabalhar para o Porto, ao contrário disso. O Porto é para turismo. Neste momento vamos assumir, o Porto é para turismo, não é para trabalhar, porque não dão condições, porque não temos a noite de Lisboa, não temos as planadas de Lisboa, não temos os restaurantes. O Porto é a cidade de trabalho, nunca se esqueça disso. Não, mas vá viver para Lisboa, vê o que é que eles dizem. Eu já vivi em Lisboa, eu já vivi a trabalhar e sei o que é que eles dizem. A cidade do Porto de férias é Lisboa. Eles custou muito fazer isso, mas se é para fazer por partes, não, então deixa isso lá em baixo. Agora, é verdade, temos a Bayer lá em baixo, temos as outras indústrias farmacêuticas lá em baixo, aqui só temos a Bial, mas a Bial está muito bem protegida dessas guerras todas, porque criou o seu centro urbano aqui na Trofa e cresceu e desenvolveu-se. Internacionalizou-se e tem recursos exteriores. Fez as suas próprias fronteiras e fez ao mundo, falando assim. É um português típico, quando quer agarrar nas malas vai trabalhar lá para fora e faz vida. A Infarmed não quer. Paciência. É uma fantochada. Neste caso, eu vou-vos colocar uma questão, não sei, porque o tempo começa a ser curto. Eu tinha previsto que hoje íamos falar de turismo a mais, turismo em excesso, enfim, um pouco disto. Ou então íamos para a abordagem dos mais imensos, porque eu sei que esta rubrica demora sempre bastante tempo a cada um de nós. Eu dou-vos a possibilidade de estabelecer aqui uma forma de colmatarmos isto. Vamos falar do turismo, vamos falar dos mais imensos. Turismo. Estamos de acordo? Eu acho que tu é que és um moderador. Não, eu quero pôr a questão porque já sei que o tempo não vai chegar para as duas coisas. Metes tudo, Vamos ao turismo. Turismo no Porto. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que não há turismo a mais. Há quem diga que sim, que a verdade é que se esbarra com hotéis, há hotéis por tudo quanto é lado, há cafés por tudo quanto é lado, casas comerciais. Eu acho que, do meu ponto de vista, isto mas é o meu ponto de vista, eu gosto de ir ao Porto e ver aquele movimento todo, mas há quem não goste.
Ora, vou começar agora por João Pinto, que acho que não sei por ti. Bom, é assim, em relação ao... Eu acho que nunca Portugal poderá dizer que tem turismo a mais, não é? Primeiro, acho que o turismo que vier é bem-vindo e nós viemos a ser um país de destino turístico privilegiado a nível europeu e até mesmo a nível mundial, só pode ser visto com bons olhos. Agora, há um problema que nós temos que ter capacidade de resolver, que é o turismo funciona por picos, funciona em função de um conjunto enorme de variáveis, rapidamente essas variáveis se alteram, rapidamente as praias de Angola, para dizer uma brincadeira, ou de Moçambique, ou as praias da Índia, ou as praias de Inglaterra se tornam diferentes, ficam, por exemplo, mais quentes, e as coisas modificam-se todas. Portanto, o que estamos a cautelar devidamente é que o turismo que estamos a conseguir captar, que seja um turismo que depois queira voltar cá com muita vontade, porque é isso que é preciso fazer. Não chega, nós temos tido a capacidade de captação, essa parte penso que está relativamente bem assegurada, mas ao mesmo tempo não podemos continuar a brincar com os nossos turistas. E eu digo a brincar com os nossos turistas e vou dar um exemplo. Por exemplo, um turista que entre com um carro de matrícula estrangeira no nosso país vai ter um processo brutal, para conseguir pagar uma coisa tão simples como as portagens. Quer dizer, os nossos governantes tanta coisa fazem pelo turismo e tanta coisa fazem por atrair cá um turista, por exemplo, espanhol, imaginem, e depois o homem, quando entra aqui e precisa, o homem ou a mulher, quando precisa de pagar as portagens, tem que se registar, tem que comprar uma caixinha, tem que andar com a caixinha, depois tem que devolver a caixinha. Se quiser pagar de outra maneira qualquer, é uma confusão. E eu falo com conhecimento de causa. E mais, até há alguma inoperabilidade por parte das empresas. As empresas não querem cobrar. E porquê? Porque os nossos governantes não estipulam as regras de maneira a favorecer os nossos turistas. Nós temos que olhar para o turista como um recurso estratégico do país. Isso não tirando alguns nichos, não é feito de uma forma global e vamos reagindo. Claro, a iniciativa privada vai procurando instalar hotéis, vai procurando instalar e transformar a habitação, que antigamente era habitação até mesmo de fraca qualidade, em habitação, em turismo de qualidade média. Isso faz com que a economia se movimente, porque é preciso fazer obras, é preciso pagar ao trolho, é preciso pagar ao picheleiro, é preciso a obra funcionar e, portanto, a banca também está contente porque empresta dinheiro para comprar casas que depois são transformadas em B2B, não é? Como é que se chama? B2B, não sei o que é. Pronto, em resultado, todos estamos contentes, mas ao mesmo tempo continuamos a tratar mal o turista. O turista chega aqui e com boas e honrosas exceções, e a não ser naquele turismo de alta qualidade em que o preço é realmente muito alto e, portanto, aí nós temos um tratamento excepcional ao turista, a maior parte das pessoas que foi convertida em acolhedor de turista não tem a capacidade técnica para o fazer, não foi treinado, não foi formado, não sabe, na verdade, o que é que há de fazer para que o turista possa repetir a compra, entre aspas, do nosso país. E isso faz-me lembrar um bocado o desenvolvimento que nós tivemos no Algarve no final dos anos 70, nos princípios dos anos 80, em que houve uma explosão turística que beneficiou a região em muitos aspectos, mas que depois, quando passou a vaga, e nomeadamente nos anos 90, sofreu-se bastante com essa situação. Hoje está a recuperar, está a ter hoje um turismo, o Algarve, com os fatores externos. O Algarve recupera porquê? Porque outros destinos turísticos de escolha, principalmente na Europa, são considerados hoje de risco, né? Portanto, e esse risco faz com que, de alguma maneira, as pessoas se sintam seguras quando vêm fazer turismo para o Algarve.
ou quando vão para as ilhas espanholas, ou quando vão para a costa sul espanhola, é a mesma coisa. E, portanto, estes destinos substituíram de alguma forma alguns destinos que foram considerados mais perigosos. Rui Faria, é um assunto que é muito querido, já percebi. Vamos ter de ser mais sintéticos o mais rápido possível, porque realmente o tempo começa a... Mais turismo significa mais comércio. Mais comércio, mais movimentação de dinheiro, mais emprego, mais estabilidade para as câmaras, mais freguesias, mais pessoas a circular nas cidades e nas... Sim, no fundo acaba por ser isso. Mas deixa-me dar um dado curioso. Só um dado curioso. É que realmente os hotéis mais baratos são aqueles que são menos procurados. É normal. O 4 estrelas tem, só para curiosidade, o de 4 estrelas tem 46,6%, o de 5 estrelas 14%, o de 3, 32% e o de 2 estrelas, 6,3%. Porque nós temos poucas ofertas de 2 estrelas, não tem a ver com o sim. Pois, nós temos, exatamente, os hotéis quando aparecem 3, 4 estrelas, normalmente. A diferença das duas, não, a diferença técnica, e disso eu percebo, a diferença técnica de ter 2 estrelas ou 3 estrelas é muito pequena. É fácil. Exatamente. Não, mas nós temos uma situação que, e acho que nós agora estamos a querer postar aqui em Gondomar, no turismo, fala-se, vão ter 2 hotéis, há 2 situações, o nosso comércio local está a ficar muito pobre, o que é que está a acontecer com a Associação dos Comerciantes? Pelo visto está assim um bocadinho apagada, mas talvez isso alguém um dia vai levantar o problema. Exatamente, estamos a falar já do investimento que vai acontecer do lado de Gaia, atenção que é um perigo para Gondomar, o investimento que estão a prever nas margens de Gaia, os milhões que querem aplicar também no tratamento das margens do Rio Douro, e eles vão conseguir fazer, e fazem, basta ver a melhoria das praias, das costas de Gaia, o que é que fizeram. E depois o mais engraçado, falamos no turismo, aparece no dia 17 de novembro, na Vida Económica, o presidente da AHP falou em investimento na hotelaria ultrapassa os 16 mil milhões. O que é que fala? Necessidade de expansão do aeroporto para Montijo. Aí está. Turismo, já ninguém fala no como é que está o aeroporto do Porto. Mas nós temos aqui a ver uma situação. Há turismo no Porto, graças a empresas low cost. Mas nós temos que agora fixar... Também. Mas nós temos, é muito importante fixar. As pessoas têm que vir cá 1, 2, 3 vezes. No Algarve há famílias inteiras que já vão com 3, 4, 5, 6 vezes, já vão para o Algarve. E eu também estou a dizer uma coisa, há alguns que eu nem quero cá. Sim, mas nós no Porto até não estamos mal servidos. Mediante a situação, até mesmo as equipas, aqueles que vêm acompanhar as equipas, portam-se relativamente bem. Eles têm que passar ali pelo crivo da Ribeira, eles portam-se bem. Mas é só para analisar, eu tenho aqui um gráfico que me diz que os turistas portugueses são os maiores por qual é Portugal. É isso que eu digo. Sim. Mas isso que há muito mais portugueses. Exatamente. Mas nós no Algarve tivemos um crescimento e uma estabilização devido ao turismo russo que veio ocupar a zona sul de Espanha. E os ingleses fugiram. Os russos com os espanhóis, com os espanhóis e com os ingleses não se dão. É um trio muito perigoso. Muito pior do que os povos do Norte de África. Muito pior. Eles não se dão mesmo. Vamos resumir isso. Está? O que é que lhe traz? Eu, relativamente a isto, que diria é o seguinte. Primeiro, não acho que haja demasiado turismo em Portugal. Acho, isso sim, e desde há muito tempo, que o turismo em Portugal está mal distribuído. E que se houvesse políticas e estratégias turísticas de diversificação dos espaços turísticos em Portugal, poderiam ser resolvidos os males que hoje identificamos, sobretudo na cidade de Porto e Lisboa, o trânsito caótico, as cidades ficarem desguarnecidas de população local, etc. Portanto, se houvesse uma melhor distribuição dos turistas pelo território nacional, certeza que esses males acabariam por ser mitigados e, portanto, o problema ficaria resolvido. Também não tenho dúvidas nenhumas que isto é uma moda, não é? E daqui a 10 anos, 15, 20 no máximo, Portugal terá um decréscimo de turistas. E hoje temo, não é? Segundo os entendidos, muito por causa da crise no norte de África. Senão, provavelmente teríamos menos turistas. Mas para mim o que é essencial, e não me vou preocupar muito com os Algarves e com Lisboa, etc., é que, nomeadamente no que respeita
ao Porto e ao norte do país, continuo a dizer, não há estratégias para diversificar os destinos e por isso é que se concentram no Porto. E acho que o Norte é suficientemente rico, né, naquilo que é, digamos, o produto turístico, para que fosse possível essa diversificação sem que o turista fosse defraudado. Para fechar esta história. Bem, eu concordo com tudo que foi dito, mas há uma coisa que eu tenho que dizer. Nunca há turismo a mais em Portugal. E, aliás, nós somos um país que tem que aproveitar e tem que acolher ainda mais turistas, porque há países que sobrevivem à base do turismo. E nós, não tendo uma indústria forte, não tendo mais-valias naturais, nomeadamente petróleo, que possam catapultar o nosso país em termos económicos, temos que aproveitar aquilo que nós temos de bom e sem dúvida, o sol, a amabilidade e a solidariedade que temos, a maneira de receber, faz com que o turismo em Portugal seja uma profissão de futuro, um setor de futuro e com muito futuro. Agora, também entendo que há uma coisa que nós estamos a perceber e que estamos a sofrer tal qual sofremos quando tivemos a Revolução em 74. É que nós não estávamos preparados para ter tantos turistas ao mesmo tempo concentrados em 2 ou 3 cidades. Isso também é um facto. O Algarve tem um acréscimo de turismo porque há muitos portugueses que vão para o Algarve, já começaram a perceber que temos ali uma pérola que podemos aproveitar. E também os algarvios já começaram a perceber que em épocas baixas os portugueses são fundamentais para, digamos, manter o setor. E já recebem os portugueses de outra forma que não faziam aqui há 20 anos. Agora, Porto e Lisboa, principalmente o Porto, não estava preparado para ter tantos turistas ao mesmo tempo concentrados no mesmo espaço. A falta de diversificação, eu entendo e até subscrevo, mas há uma coisa que nós também temos que criar. É que temos que criar, efetivamente, estruturas ligadas ao turismo que descentralizem o próprio turismo. Ou seja, eu não posso dizer a um turista russo que vem cá para conhecer o Porto e que devia conhecer Gondomar, que até tem poder de compra e podia conhecer a filigrana gondomarense e comprar. Mas eu não posso dizer, olha, você apanha o autocarro 94, ou 70, ou 80, ou 11, ou 12 e vá até Gondomar. Não pode ser. Tem que acontecer como aconteceu a mim pessoalmente, há uns anos atrás. Eu estive em Praga e em Praga havia uma carteira diversificada de destinos fora de Praga. Eu meti-me num deles, fui visitar Terezín, que era um campo de concentração mais pequeno que Auschwitz, mas onde morreram também muitas pessoas, infelizmente, e fiz esse tour, mas saí da cidade de Praga, portanto, todos os dias tinha um destino diferente à volta da cidade principal. E nós não temos ainda isso. Um turista que chega ao Porto tem que ter um conjunto de entidades que vão oferecer destino. Agora vai conhecer Gondomar, depois vai conhecer Amarante, vai conhecer Valongo, ou seja, que possa também tirar o turista da própria cidade. Porque isso vai fazer com que o turista numa próxima vinda ou até passe a palavra. É incompreensível, porque o turista que chega ao Porto rapidamente arranja um destino a 120, 150 km do Porto e não arranja a 10 ou 20 ou 30. Exatamente, é isso. E porque houve um privado que se mexeu a ser. Eu não estou a dizer que não, Zé, mas aquilo louvei a ação do Mário Freire tem que ser louvado relativamente à oportunidade que teve no que respeita à Albufeira de Tua e de outras coisas, não é? Que ele agora parece que vai construir um hotel. Ele de certeza que sabe que ou rapidamente constrói o hotel e o explora no sentido de, digamos, pagar um investimento onde esses dias acaba, a galinha dos ovos de ouro. Mas a verdade é que ele tem sentido de oportunidade. Sim, mas o que eu digo é que falta uma entidade que depois faça a gestão do Porto sendo uma grande arma. Mas é suposto que o turismo do Porto, ou o turismo do Norte, ou lá como é que é, tivesse essa preocupação de diversificação territorial. E só quero aqui dizer uma coisa, construir 2 ou 3 hotéis em Gondomar não quer dizer que vamos ter mais turistas. Claro. Bom, mas lamento, mas o tempo já vai no fim, temos que realmente terminar. Os mais e menos ficam para a semana. Há outros assuntos. Eu queria já deixar no ar uma situação que despertou. Portugal é o 6º país produtor mundial de lítio. Eu não sei se sabem o que é isto. É um mineral que, depois de tratado, vai dar para as baterias. O que realmente... Nomeadamente para os automóveis. Os automóveis, exatamente. O que realmente... Há aqui uma luta já de
passa a expressão de galos em termos de empresas para conseguir... É mais toupeiras. Exatamente. Bom, o carro elétrico ameaça em cada 3 postos de trabalho no setor automóvel, ameaça 1 em cada 3 postos de trabalho. Isto fala a minha maneira para concluir. Respirar ao ar em algumas cidades da Europa e da Ásia equivale a fumar 100 cigarros por dia, isto é realmente incrível. E os famosos autocarros de Londres também podiam ser aqui também feitos a mesma coisa, são movidos a café. Eu ainda não consegui escalpizar a notícia ou tirar a notícia. Tem mais sorte que nós, que aqui nem calcular. Tem mais com certeza. Permita-me, foi um prazer tê-lo cá. Espero que volte sempre. O senhor também faria a mesma coisa. Nuno Coelho, Ângelo Pinto, agradeço a vossa presença. Amanhã volto na moderação e na técnica o Álvaro Almeida. Foi um prazer estar convosco. Até para a semana e tenham realmente um excelente dia. Bem, boa noite. Boa noite. Eu disse excelente dia, não a seguir boa noite. Está gravado. Não está nada. Obrigado. Tinha aqui uns bons mais. Apastei, mas eu